A duplicata escritural, na nossa visão aqui, ela destrava um potencial de mercado gigantesco. O mercado de duplicatas no Brasil tem uma estimativa de que ele é trilionário, Perfeito. né? Dezena E de trilhão. com o Fácil, que é a iniciativa da CVM Perfeito. de ter um mercado de acesso, né? Ou seja, empresas com faturamento anual de até 500 milhões pode emitir ações, pode emitir dívida de uma forma mais facilitada, mais barata. Dá para dar uma dimensão de quanto mais barato fica isso? Eu ouso dizer que fica alguma coisa de no mínimo 50% mais barato. Metade do 50, preço. É. Olá, nosso amigo do Crédito Privado 360. Eu sou Aloysio Alves e hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Furiato, que é vice-presidente de negócios da Núclea, que é uma das maiores infraestruturas de mercado financeiro aqui no Brasil. Rodrigo, muito prazer estar conosco. Obrigado por estar aqui e dividir suas impressões com a gente. Ô, Luiz, o prazer é todo meu. Acho que é muito bacana estar aqui nesse canal que é super relevante para o mercado de crédito privado no Brasil e bacana de poder estar aqui e contar as novidades do que a gente vem fazendo na Núclea aí para ajudar a fomentar ainda mais esse mercado. Joia. Obrigado pelo convite aí. A gente, assim, sabe que a Núclea é uma empresa bombril, assim, faz muitas coisas. Eu vou começar testando o seu poder de síntese. Perfeito. Você contar para a gente, assim, quais são as atividades da Núclea que tem mais relação com o mercado de crédito privado. Tá bom, é bastante desafiador, mas vou tentar cumprir o propósito aqui. Bom, a Núclea, hoje ela é uma empresa que tanto provê infraestrutura para o mercado financeiro de maneira ampla, principalmente com serviços de infraestrutura para pagamento. Então, por exemplo, 100% dos boletos são registrados e liquidados através da Núclea. E caminhando para crédito, hoje a gente é a maior registradora de recebíveis de cartão do Brasil. Então, hoje isso é lastro para as operações de crédito, sejam de bancos, sejam de financeiras, de FDICs que queiram usar os recebíveis de cartão como lastro. Tem toda a normativa de duplicata escritural, que está bastante intenso. A gente está no processo de homologação agora, que deve entrar full aí no último trimestre do ano, começo do ano que vem. E tem, acho que, como grande competência, então, essa capacidade da Núclea registrar e dar essa credibilidade para esses, sejam recebíveis, sejam ativos ou de balcão, que é o que a gente vai falar bastante aqui ainda hoje, como desde de operações de passivos bancários, CDBs, LCIs, LCAs, até crédito privado, debêntures, notas comerciais, enfim. E, por fim, até por meio de uma investida nossa, até o equity, hoje a gente já faz através de uma empresa investida nossa, que é a Before. Esse, falando do portfólio aqui, muito que ajuda as empresas do lado regulatório. A gente tem, além disso, todos os serviços que a gente chama de conectividade, né? Que a gente acaba conectando os entes do mercado financeiro entre eles, ou eles em outras entidades. Então, grandes exemplos são as portabilidades de crédito, de salário, que passam lá pela Núclea também, ou mesmo conexão com os birôs de crédito para a transmissão da informação do cadastro positivo. Então, e mais recente, a Núclea evoluiu por processar muito do mercado financeiro. A gente também faz a liquidação das operações de cartão e de TED. Então, por processar muito dos pagamentos bancários e tudo mais, e por a gente ter muita informação do ecossistema financeiro, a última grande competência que a gente desenvolveu lá na Núclea é de inteligência de dados. Então, a gente passou a utilizar esses dados que trafegam aqui pela Núclea e devolver isso para o mercado como indicadores, scores, relatórios, que ajudam ainda mais, tanto na concessão de crédito, no monitoramento, na cobrança, prevenção à fraude, então, ou mesmo inteligência comercial. Então, a gente foi completando o portfólio. Então, a partir de infraestrutura, a gente foi cada vez mais desenvolvendo a parte de inteligência, e hoje a gente dá um serviço quase 360 para o mercado financeiro de maneira geral. Entendeu? Muito bem. O Rodrigo, naturalmente que ele é gentil, eu não quis ficar falando muito nome aqui, mas assim, com todas essas atividades aqui, sim, eles são concorrentes de um B3, de um Serasa, de um Grafeno, de empresas que prestam uma porção dos serviços que vocês fazem, alguns vocês são primeiro.
E, assim, dentre essa miríade, né, de atividades que vocês fazem ali, eu vou pegar uma que você já citou, que é a coisa das duplicatas, né? Que a gente tem um assunto que tem bem crescentemente estado na mídia. O mercado de duplicatas no Brasil tem uma estimativa de que ele é trilionário, Perfeito. né? Dezena de trilhão. Assim, ele existe quase desde que o Brasil existe, mas agora tem uma novidade, né, de que essas duplicatas vão passar necessariamente por um registro centralizado, e isso dá origem a muitas outras operações de mercado, no mercado de capitais inclusive. Como é que vocês estão olhando para isso? Qual é assim, esse ano está num regime piloto, né, Freto? Vamos entrar, se tudo der certo, agora no começo do segundo semestre. Dá para, assim, dar uma ideia, uma vez que o mercado que ele ainda vai engrenar aí nessa virada para 2027, né? Quanto tem de potencial ali? A expectativa é alta. Enfim, acho que a duplicata escritural, na nossa visão aqui, ela destrava um potencial de mercado gigantesco. Como a gente falou, até hoje, sejam para os bancos tradicionais ou mesmo os grandes FDICs que entram na operação aí de crédito das empresas do Brasil, tendo como lastro as duplicatas, até hoje, basicamente, fazem a operação quase se valendo do instrumento de cobrança, que na maioria das vezes é o boleto, justamente para fazer essa concessão de crédito. Então, e muitas vezes o cliente ficava preso a isso, né? Então, no banco em que o cliente tem o cash, ou seja, o banco a partir de onde ele emite os boletos, ele acabava tendo acesso a uma linha de crédito, ou, eventualmente, as empresas que procuram FDICs e tudo mais, o próprio FDIC tinha toda uma estrutura para ele emitir o boleto em nome do cliente e garantir que esse recebível chegasse até ele. Então, no final das contas, o desconto de duplicata, por isso que se confunde muitas vezes, é quase que um desconto de boleto. Obviamente, tem arranjos de outros tipos de pagamento, conta escrow, que aceita pagamento de TED e tudo mais, mas, em geral, era muito vinculado à forma do pagamento. Com a norma da duplicata escritural, esses processos passam a ser mais formalizados e os clientes, em geral, vão ter acesso a muito mais opções para que eles possam procurar financiadores para aqueles ativos, aquelas duplicatas que estão sendo negociadas, entendeu? Friato, assim, o boleto, ele é quase que uma evolução do papel de pão, né? Assim, Exato. Eu digo, ele ir por escritural ali... Uma bela evolução, hein? Se eu estou entendendo bem, assim, quer dizer, você vai para um escritural que ele é mais formal, mais transparente e tal. Perfeito. E, assim, como o boleto, ele é majoritário ainda, né? Desses muitos trilhões aí, quase tudo está em boleto, né? Hoje, sim. E a gente entende que o boleto, inclusive, vai prover um papel ainda decisivo mesmo na normativa nova, tá, Luiz? Assim, a duplicata escritural, de novo, ela vai ser o processo de registro e publicidade daquela transação comercial que vai gerar um recebível. E a partir daí você vai precisar ser atrelado um meio de pagamento àquela duplicata. E nós na Núclea, inclusive, por a gente centralizar todos os registros e liquidação de boleto, a gente está desenvolvendo, inclusive, uma evolução do boleto. 2.0, 3.0 do boleto, que é o que a gente está chamando de boleto dinâmico, justamente para o credor, para a gente já direcionar para o credor o recebimento. Então, o pagador ele não vai precisar se preocupar se aquele boleto foi descontado ou não pelo credor inicial. Assim que ele pagar, se aquela duplicata a qual esse boleto estiver vinculada foi cedida para um outro financiador, a Núclea vai, através do sistema dela, já chavear esse recebimento. Então, uma analogia é o que os adquirentes fazem quando tem hoje uma operação, uma UR de cartão gravamada, a Núclea vai fazer quando o instrumento de pagamento for boleto. E a gente já está estudando, inclusive propondo para o Banco Central, de trazer melhorias, inclusive, que a gente entende que poderia ajudar quando a liquidação for TED ou PIX. Esse boleto 3.0, você está dizendo, ele já vai ser dentro do modelo de duplicata escritural? Dentro do modelo. Tem uma regulação específica que o Banco Central
divulgou no final do ano passado, que rege o que é chamado hoje de boleto dinâmico, e a gente está fazendo toda essa adaptação no modelo de funcionamento do boleto em geral, para que lá para outubro, novembro, que é quando está prevista aí a entrada, a autorização da primeira registradora, né, de duplicata escritural, a solução do boleto dinâmico já saia de maneira concomitante. Isso garante preservar a garantia, né, não deixar que ocorra fuga de garantia, porque o recurso vai ser direcionado automaticamente. Agora, fazer um intervalo aqui nesse raciocínio aqui, que assim, a escrituração da duplicata, ela é sem dúvida nenhuma um avanço que vai fazer bem para a economia. Perfeito. E a própria estrutura ali, ela vai dar mais confiança em quem vai comprar aquela duplicata, e inclusive poder empacotar aquilo para vender para o mercado numa intensidade muito maior que se faz hoje. Tá certo esse raciocínio. Agora, o revés, a outra face dessa moeda ali é que assim, a gente vê que uma parcela expressiva ainda da economia brasileira corre meio de forma marginal, né? Ou seja, o raciocínio não é inteiramente nessa direção, mas assim, ele normalmente é assim. A empresa, quanto mais para baixo na pirâmide ela está, mais tem risco de ela estar andando ali em zonas cinzas. As duplicatas vão abarcar principalmente essas empresas médias e pequenas. Qual é o desafio de lidar com isso? Porque, assim, muita empresa, ela tem parte de suas atividades ali que ela, para não lidar com fisco, ela não é tão formalizada quanto deveria. O pessoal talvez não está sendo um pouco otimista demais com o negócio da duplicata escritural, considerando as questões culturais, tributárias que a gente tem aqui no Brasil? Acho que tem dois pontos relevantes que eu acho que no tempo vão endereçar muito dessa eventual evasão fiscal que acontece em determinados perfis de empresa. Acho que o primeiro, uma vez que esse processo da duplicata escritural estiver totalmente implantado e formalizado, para a empresa conseguir acesso a crédito, vai ser fundamental que ela faça isso. Então, no processo de escrituração das duplicatas, tem todo um tema lá, obrigatório por norma, de validação da nota fiscal. Então, cada vez mais, até para esse instrumento ter essa credibilidade toda, ele vai precisar estar atrelado a um documento fiscal e tudo mais. E vai ficar cada vez mais difícil para as empresas terem acesso a crédito sem ter os seus processos muito bem formalizados. Tem outro, acho que fator relevante que vem aí, acho que a partir do segundo trimestre, para o meio do ano que vem, que é o split da reforma tributária, que nós também, a gente está bastante envolvido lá, colaborando com os grupos de trabalho das associações, para desenhar um modelo que, inclusive por pagamento de boleto, esse pagamento já vai ser splitado no momento da transação para os entes públicos, então para o governo estadual, municipal, federal, de acordo com as suas alíquotas. Então, ou seja, o pessoal vai pagar o imposto na cabeça. Na cabeça, já vai no instrumento de pagamento, isso já vai acontecer. E o governo está trazendo o benefício de ter lá o que a gente tem chamado, né, nas discussões técnicas, o cashback da cadeia de valor, que a gente tem chamado lá de modelo super inteligente. Então, para o contribuinte ter acesso a esses créditos que ficaram da cadeia de valor, ele vai ter que pagar e fazer pelo boleto, por exemplo, já está nascendo nesse modelo super inteligente, e aí ele já consegue capturar esses benefícios da cadeia de valor. Então, são coisas que acho que no tempo, obviamente, vão levar a essa maior formalização, por consequência, vão melhorar o acesso a crédito e vai diminuir a evasão fiscal. Então, acho que acho que esses dois projetos concomitantes tendem a formalizar muito mais a economia de maneira geral, principalmente se o cliente quiser ter acesso a crédito. Joia. Agora, outra frente na qual vocês estão trabalhando aí também, que começou agora, né, com uma inovação regulatória,
com o Fácil, que é a iniciativa da CVM Perfeito. de ter um mercado de acesso, né? Ou seja, empresas com faturamento anual de até 500 milhões, elas podem emitir instrumentos de mercado de capitais, pode emitir ações, pode emitir dívida, debêntures, de uma forma mais facilitada, mais barata, e ter um caminho ali para ela tomar dinheiro de investidores. Vocês têm uma empresa investida de vocês, que é a Bifor, que está por meio da qual vocês estão trabalhando nisso. Dá para dar uma ideia assim do qual é o tamanho do que tem para fazer aí? A expectativa é altíssima e acho que o dia é bastante pertinente aqui, porque é o dia que a gente anunciou a primeira operação que foi feita sob o regime Fácil. A gente anunciou aqui, a Bifor anunciou junto com o Itaú para financiar a Mais Mu, que é uma empresa que faz suplementos de alimentação, proteicos e tudo mais. E acho que é um bom exemplo. Se eu não me engano, o valor da operação fica na casa de 1 ou 2 milhões de reais. Então, esse é um belo exemplo do que o Fácil vai viabilizar neste mundo de crédito privado para empresas menores. Até então, antes do Fácil, para uma empresa ter acesso a emitir uma debênture ou mesmo as notas comerciais, era um processo muito complexo e custoso de governança, de estruturação, que necessitava ter intermediários, desde o escritório de advocacia a um coordenador do processo da oferta. Então, isso tudo encarecia, que acabava inviabilizando operações de menor valor. O Fácil, ele vem como um arcabouço regulatório que simplifica muito essa parte processual, ao mesmo tempo dá segurança, porque a Bifor, por exemplo, para poder prover esse serviço, então ela teve que ser autorizada lá pela CVM, o Banco Central teve que autorizar, e as liquidações todas feitas no ecossistema da Bifor sob esse regime são feitas, inclusive, pela plataforma de liquidação da própria Núclea, que a gente liquida os nossos ativos de balcão. Então, a mesma infraestrutura regulada de tecnologia que a Núclea utiliza para fazer liquidação das operações que são registradas na própria Núclea e depositadas na Núclea, a gente também está fazendo nessa operação da Bifor sob o regime do Fácil. Então, ela traz a segurança ao mesmo tempo que traz uma simplificação muito grande de processos e necessidade de intermediários, o que traz o custo para um patamar aceitável, que é muito mais fácil para essas empresas de menor porte, até 500 milhões de reais, terem acesso a esse tipo de veículo que acabava ficando restrito às grandes corporações, né? Dá para ter uma dimensão de quanto mais barato fica isso? Eu ouso dizer que fica alguma coisa de, no mínimo, 50% mais barato. Metade do preço. E a gente, obviamente, é tudo muito novo, né? Então, como eu falei, acho que a primeira operação foi executada ontem, se eu não me engano, anteontem. Então, a gente vai aprender muito com esse processo, mas as estimativas iniciais que a gente fez de redução de custo, e não é só custo, acho que é o tempo, e tem todo o tema do custo da oportunidade, vai ser muito relevante. Por isso que a gente entende e diferente. Então, já começamos com debêntures e notas comerciais. Nota comercial, além de tudo, traz o incentivo tributário, que a gente não sabe qual janela de tempo que isso vai permanecer, mas hoje é uma janela de tempo interessante. Então, a gente vê tanto grandes bancos que têm interesse em estruturar operações para clientes deste porte, mesmo o mercado de FDICs, eu entendo que vai ser uma oportunidade gigantesca para buscar clientes com esse perfil e com essa necessidade. Eu acho que vai ter uma eficiência gigantesca nesse processo todo. É curioso você falar, porque assim, de tempos em tempos voltam aí algumas discussões sobre a conveniência de existir alguns incentivos fiscais, né, tributários, para alguns produtos de investimento, para o setor do agronegócio, setor imobiliário.
E raramente se fala de incentivos, e nesse caso aqui o incentivo ele é mais de natureza regulatória até do que tributária, né? De apoiar empresas médias e pequenas que em qualquer lugar do mundo, numa economia decente, você vai incentivar justamente não por setores, mas por tamanho, né? Você tem uma ideia, você falou que as expectativas são gigantes. Assim, qual é o tamanho de potencial aí de empresas com esse nível de faturamento aqui até 500 milhões, com essas métricas aí que o Fácil traz, de fazer ali emissões até 300 milhões de dívida por ano? A gente, nos estudos iniciais, a gente já percebe que tem na casa de centenas de milhares de empresas que, na nossa visão, poderiam se beneficiar deste regime. Centenas de milhares. Centenas de milhares. Porque é justamente o perfil das empresas que hoje acabam ficando muito à mercê desses créditos com recebíveis. E aí a gente tem os diversos públicos, né? A gente tem tanto as empresas que estão nas fases anteriores da cadeia produtiva, que vão se beneficiar, acho que duplamente dessas duas normas que a gente falou aqui agora. Tanto da duplicata escritural, que é a possibilidade de ter um acesso mais amplo a usar como lastro das suas operações de crédito, essas duplicatas que muitas vezes ficavam restritas e concentradas onde esse cliente tinha operação de cash, quanto ela pensando em uma estruturação mais complexa de um deal ou alguma coisa parecida, de se beneficiar do fácil. Então, na nossa visão, isso tende, e aí aqui está um exemplo, a própria MySmall que a gente citou, né? Então, é um cara que está na cadeia produtiva gerando aí esses suplementos alimentares e ele precisava ter acesso justamente para conseguir expandir sua cadeia de distribuição, sua cadeia eventualmente de produtos e tudo mais. E às vezes era muito difícil uma empresa com esse porte, esse perfil, conseguir ter um capital de giro num custo competitivo. A gente tem vivido, e acho que essa é o tema, né? O Brasil é um país que tem uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, são duas coisas muito nocivas para o mercado produtivo em geral, que é o crédito fica muito caro e, ao mesmo tempo, o investidor individual fica muito seletivo, porque ele tem um retorno na renda fixa espetacular, com um risco baixíssimo. Então, eu acho que esses instrumentos vêm para justamente casar essas coisas e começar a fazer uma convergência disso. O investidor começa a ter acesso a operações que vão te dar um retorno melhor do que a renda fixa, ao mesmo tempo num nível de risco super aceitável, porque essas operações são formalizadas dentro de um arcabouço regulatório que traz esse tipo de conforto, seja na duplicata, quando a gente está falando no uso dos recebíveis, seja no arcabouço do fácil. E acho que tem um elemento ali adicional, né, Furiato, que é assim, tem um regime ali, uma espécie de um degrau, né, uma escadinha, quer dizer, você pode captar em condições facilitadas até determinado tamanho. As empresas vão ter a oportunidade também de desenvolver uma governança que não seria possível se ela optasse, por exemplo, ir direto para a Bolsa, que ela ia ter que fazer um negócio muito mais denso, muito mais complexo, num período muito curto, né? E abrindo mão do equity, da participação, né? Então, acho que assim, a Before originalmente nasceu num sandbox regulatório da CVM, e o objetivo inicial da Before era justamente fazer equity para esse mesmo perfil de empresas. Se eu não me engano, na época do sandbox, a limitação acho que não era 500, mas era 300 milhões de reais ano, alguma coisa assim. E o que acho que foi a grande descoberta nessa jornada, e acho que já são mais 3, 4 anos desde que a Before entrou no sandbox, até ter participado e colocado empresas em operação, feito o IPO de empresas deste porte, acho que o grande aprendizado é que o apetite, talvez, para este público de empresas está muito mais na dívida corporativa ainda
do que no próprio equity. Acho que pelo interesse dos dois lados. Acho que tanto o investidor que está colocando dinheiro lá, quando ele está colocando uma dívida, ele tem uma expectativa de retorno um pouco mais já bem fundamentada e desenhada no tempo. Ao mesmo tempo, a empresa não precisa abrir mão do equity e da participação, principalmente sócios ou investidores, fundos que tenham entrado até aquele momento, de um negócio que talvez esteja justamente no momento de captar para escalar e para capturar valor. Então, acho que foi essa evolução que a B4 e hoje está no portfólio. Então, hoje é possível fazer equity, mas também é possível fazer dívida corporativa e acho que aumenta o leque de escolha das empresas. O que você está dizendo, então, é assim, que tanto para os potenciais emissores quanto para os potenciais investidores, a preferência deles para esse faixa de operação é começar com crédito, com dívida e equity eventualmente mais para frente. Para evoluir um pouco mais para frente para o equity, que justamente traz, acho que, esse benefício para os dois lados. Joia. E tem mais para acontecer até o final do ano? Tem bastante coisa acontecendo. Acho que o ambiente, como eu falei, a gente está começando nessa operação com nota comercial e debenture. Tem CRI e CRA para vir por aí. Então, acho que são coisas que vão ser cada vez mais abarcadas. E eu acho que o relevante, e aí pegando acho que a Núclea como case aqui, a gente passa a ter um portfólio bastante completo de soluções, justamente como você trouxe no começo. Acho que do mesmo jeito que a Núclea, de origem CIP, é incumbente em alguns serviços, a gente também vê outros concorrentes nossos que tiveram sua origem já neste mercado de balcão e tudo mais como incumbentes, e que era bastante difícil competir até você ter uma plataforma de serviços bastante completa e similar ao que acontece. Com a vantagem da gente estar estruturando isso tudo agora em plataformas mais modernas e tudo mais, que permitem uma flexibilidade muito maior na adequação dos casos de uso específicos para os mercados específicos. Agora, você mencionou aqui que está num período não muito camarada para as empresas com juro 15%, né, na faixa de 15% ao ano, o que tem feito até algumas empresas grandes abrirem o bico aí, né? Assim, a gente está vendo casos recentes aí de empresas pedindo recuperação extrajudicial, empresas grandes, listadas, né, que até outro dia aí eram AAA e tal. Como é que isso influencia no desenvolvimento de mercado para empresas médias e pequenas que ainda são até mais vulneráveis a ciclos econômicos? Eu acho que isso fortalece ainda mais o papel de empresas como a Núclea, que tem esse papel no meio do caminho aqui entre a empresa conseguir o crédito e ter isso formalizado, que a gente realmente dá esse poder quase que de cartório para as operações e tudo mais. Então, quando a gente fala de recebíveis, seja de cartão, seja de duplicata, a gente está falando disso. Quando a gente está falando dos registros, das debêntures ou das notas comerciais, também acho que a gente traz uma formalização para esse processo que vai dar muito mais segurança, obviamente, para os credores buscarem essas oportunidades. E acho que, como eu falei antes, as empresas, eu não tenho dúvida que isso talvez vá separar cada vez mais o joio do trigo. As empresas que tiverem bem estruturadas e essa capacidade de formalizar os seus processos, eu acho que vão ter acesso a um capital ainda melhor e mais barato. Obviamente que as outras que não tiverem uma estruturação ou processos tão bem feitos vão ter que aperfeiçoar, porque senão realmente aí acho que o risco de ficarem pelo caminho são maiores ainda. Então, acho que é um movimento de formalização importante que vai ter que acontecer e talvez isso venha a separar o joio do trigo de quem realmente vai conseguir. Quem conseguir, eu acho que vai ter acesso a condições muito melhores. Ao mesmo tempo, quem não conseguir passar por esse processo, talvez fique no caminho.
Filiato, assim, com essas inovações regulatórias que a gente teve aí nos últimos anos e, em alguns casos, um apoio tributário ali, a gente tem visto florescer em alguns instrumentos de mercado, como o caso dos FDICs, estou aqui o caso de debêntures, notas comerciais, enfim. O que tem levado instituições no mercado de capitais ofertarem mais crédito, ou que os bancos não querem fazer, ou disputar mesmo com os bancos, né? Agora, para levar uma operação para o mercado de capitais, um FDIC, por exemplo, eu fiz um levantamento outro dia, tinha 13 intermediários, né? Originador, securitização, advogado, auditoria, agência de rating, enfim. O que acaba encarecendo, né? Assim, é importante, dá mais segurança, mais robustez e tal, mas à medida que a gente está vendo um volume maior de operações indo para mercado de capitais, acho que o pessoal que está ali na cadeia falou, opa, a gente tem que dar um jeito disso aqui, Tem que olhar, colocar uma lupa ali, né? E aí a resposta disso, a gente tem visto uma intensa movimentação das instituições de mercado para ou verticalizar negócios ou fazer parceria. A gente viu, por exemplo, o Pátria comprando Solis, né? E a gente tem visto a própria Núclea fazendo parcerias, fazendo ali um movimento de verticalização. Como é que isso ajuda sem comprometer ali algumas coisas de conflito de interesse que podem surgir para melhorar e não piorar a governança aí de operações que vierem para o mercado? A gente tem, eu acho que esses são pontos, tanto eventual verticalização ou mesmo parcerias, a gente vê com muito bons olhos quando elas vêm para ajudar. E aí eu cito alguns exemplos aqui. Duplicata escritural é um tema, volto para a duplicata porque eu acho que ele exemplifica bem um pouco desses movimentos que a gente está fazendo. O que a normativa original da duplicata escritural pede, por exemplo, é que os clientes finais, né, que são os recebedores aí das duplicatas, eles procurem uma registradora. E aí, obviamente, não só a Núclea, mas as outras registradoras de mercado e tudo mais, teriam extrema dificuldade de criar aí um balcão de atendimento para centenas de milhares e milhões de empresas no Brasil, justamente que necessitam de acesso a crédito. E aí, o que a gente está fazendo é justamente agora procurando tanto os grandes bancos, tanto os grandes bancos quanto mesmo o mercado financeiro, os FDICs, a gente tem procurado fazer com eles mais do que uma relação de fornecedor-cliente, mas a gente foi criado, por exemplo, uma figura na norma que se chama agente de escrituração. Então, um grande banco ou mesmo uma plataforma que atende um FDIC, um marketplace, ele pode escriturar uma duplicata em nome do cliente numa registradora, justamente porque é uma vocação que essas instituições já têm de fazer essa relação com o cliente final, e para o cliente final fica praticamente transparente essa relação de ter que registrar isso. Porque no final das contas o cliente final ele quer ter o benefício desse ativo estar registrado e ter publicidade e unicidade e tudo mais, mas ele, no fundo, não quer ter um trabalho adicional de procurar uma registradora para fazer isso. Então, esse é um exemplo claro de como a gente está olhando a nossa cadeia toda e vendo quem são os melhores players para fazer cada pedaço dessa operação, entendeu? Então, a gente tem, e aqui é o exemplo da duplicata, mas a gente tem feito isso em N outras verticais que a gente está entrando, justamente procurando quais são os elos da cadeia que podem ajudar. E, no final das contas, o objetivo é sempre simplificar a vida do cliente final. Então, nesse caso específico, um banco ou uma plataforma vai escriturar uma duplicata. Então, quando aquele boleto for emitido, já vai sair atrelado à nota fiscal, o próprio banco já manda como agente de escrituração, o agente de escritura ele está pronto para ser descontado ou ser usado como um lastro de um capital de giro, alguma coisa parecida, seja por esse banco, seja por qualquer outro. E isso reduz tempo e aumenta a eficiência das operações? Na nossa visão, sim, e bastante. Porque imagina que a Núclea tivesse que estabelecer uma área
gigantesca para atender milhões de empresas no Brasil para escriturar cada uma das duplicatas. Obviamente que eventuais grandes clientes que têm os seus próprios programas de risco sacado e tudo mais vão ter acesso direto por preferência deles e, obviamente, a gente vai estar pronto para atender. Mas em escala, falando de pequenas e médias, é muito melhor a gente deixar isso na mão de quem já tem essa relação e essa estrutura toda pronta para atender. Senão ficaria muito mais caro ainda esse registro, que vai trazer todo esse benefício, mas se eu tivesse que montar tudo isso, talvez ficasse muito mais caro e aí pode ser que nem valesse a pena montar a operação, entendeu? Além da verticalização e das parcerias ali, uma coisa que a gente vem vendo o pessoal indo muito rápido também com coisas de inovação, né? Tem uma coisa dos tokens, Sim. por exemplo, né? Me fala um pouco do que vocês estão fazendo com isso. A gente tem procurado ser pioneiro nessa parte de blockchain. Eu acho que vamos fazer, deve estar fazendo aniversário de 2 anos e pouco, que a gente lançou a Nuclea Chain. Então, a gente tem uma blockchain proprietária e o primeiro case que a gente colocou lá dentro foi justamente tokenização de duplicatas, ainda no arcabouço da duplicata mercantil, que obviamente aí acabava impactando muito mais o mercado CVM 175, então os próprios fundos, do que as operações dos grandes bancos, que estão agora muito na escritural. A gente evoluiu e o caso de uso que a gente fez foi tokenização de cota de consórcio, então que a gente criou um marketplace para fazer um mercado secundário de cota de consórcio. Então, não sei se vocês conhecem esse número, mas ele é bastante relevante. 50% das cotas de consórcio são vendidas, são canceladas. E o cliente final que fez aquele consórcio precisa esperar até o final do grupo para conseguir reaver o dinheiro, que geralmente hoje está falando de um carro de 36, 50, 60 meses, você vai para um imóvel, mais de 100 meses. Então, isso é uma dor para o cliente final, era uma dor para a administradora do consórcio que ficava com aquela cota presa, e a gente criou junto lá, o idealizador desse projeto junto com a gente foi um grande banco que falou, eu quero criar um marketplace para que fundos possam comprar essas cotas, e a gente fez isso usando blockchain, justamente porque muitas vezes essas cotas eram muito pequenininhas, né? E a gente usou a blockchain para aglutinar essas cotas e aí transformar numa cota maior, que obviamente é muito mais atrativa para um fundo. Criou um mercado secundário de cotas de consórcio. Perfeito. E aí, qual foi o efeito colateral muito positivo disso? A gente teve que fazer uma liquidação on-chain para conseguir, uma vez que a gente tokenizava essas cotas, a gente precisava liquidar e passar o financeiro. E a gente criou o que é o embrião do que a gente lançou também há um mês atrás, que a gente chamou de BRLN, que é a stablecoin proprietária da Nuclea, que a gente está usando justamente como instrumento de liquidação. Então, liquidação, lembra que eu falei que é uma das competências fortes que a gente tem lá. Então, fazer uma liquidação de cartão, de boleto, de TED. E agora a gente criou uma blockchain, uma stablecoin proprietária, justamente para fazer essas liquidações das operações on-chain. E aqui o céu é o limite do que a gente está imaginando. Imagina o mercado de balcão, que eu citei, que a Before, a gente está fazendo a liquidação pela C3, esse é o nome técnico, da nossa plataforma de liquidação, ela é toda off-chain. Imagina que a gente vá ter ali na frente todo esse mercado de dívida corporativa ou mesmo de equities, que era o projeto inicial da Before tokenizado, e a gente possa fazer a liquidação com uma stablecoin, como que a gente está montando. Então, esse talvez seja um futuro um pouco mais de médio prazo, mas a gente está bastante empolgado com tudo que a gente está construindo nesse arcabouço também. Joia. Vamos ver o mercado finalmente andar aqui, mercado de capitais aqui no Brasil, uma vez que ele é democratizado de ponta a ponta, né, Furiato? Assim, Perfeito. Para as pessoas que já estão tendo acesso a mais instrumentos aqui, e também para empresas mais na parte média, baixa da pirâmide ali também ter acesso ao mercado, né? Exato. Não, a gente está bastante otimista, acho que com todos esses movimentos, sejam regulatórios, como é o regime do Fácil, da CVM, sejam tecnológicos como esses que a gente citou aqui, de blockchain, ou mesmo de stablecoins, que a gente tem visto como uma tendência muito grande, uma vez que o Banco Central deixou isso mais na iniciativa privada, né, meio que dá um hold lá no projeto da CBDC, a gente tem visto
não só a Núclea, mas acho que o mercado em geral, olhando isso muito com bons olhos, como oportunidade da gente acelerar a adoção dessas tecnologias. Joia. Rodrigo Furiato, muito prazer tê-lo conosco hoje aqui. Acho que se a gente chamar aqui vocês todo mês, vai ter sempre novidade aqui, porque vocês fazem muitas coisas, né, ao mesmo tempo. Mas muito honrado de tê-lo aqui para conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço mais uma vez e conte com a gente sempre que precisar. Estamos à disposição. Tá certo. Você é nosso amigo do Crédito Privado 360. Obrigado por ter estado conosco. Para conferir esse e outros conteúdos como esse, entre no nosso site creditoprivado360.com.br ou no nosso canal no YouTube. Até a próxima.